Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais E prodígios. Sobre nós. Derrama seu Espírito. Com sinais e prodígios. Sobre nós. Derrama seu Espírito. Olha, vou contar um testemunho que até é muito difícil de compreender. Então eu peço assim que vocês, porque é um caso tão complicado. Eu estava pregando um encontro em Cornélio Procópio. E durante a noite, diante do Santíssimo, tinha um momento de oração silenciosa. E eu estava lá diante do Santíssimo, uma senhora chegou para mim de uma cidadezinha, daquela região, que eu não me lembro mais qual é. E ela usava uma correntinha, aquelas correntinhas que você coloca um pingentezinho de um menininho, uma menininha, de acordo com os filhos que tem. E ela tinha 3 pingentes daquele, de 3 filhos. E ela pediu oração e disse para mim assim: a minha vida, só meus filhos são minha alegria, porque a minha vida é muito infeliz. E eu perguntei para ela por que a vida dela era infeliz. E ela disse: quando eu era jovem, eu me apaixonei por um rapaz no sítio. E meu pai, muito bravo, não queria que eu namorasse aquele rapaz de jeito nenhum. Então meu pai, para que eu não acabasse fugindo com meu namorado ou ficando com ele, meu pai me obrigou a casar com a pessoa que eu menos gostava na minha vida. E eu fui obrigado a casar com aquele homem porque meu pai não queria que eu ficasse com aquele rapaz que ela gostava. Ela foi viver com esse esposo, teve 3 filhos com ele. E ela dizia: meus filhos são maravilhosos, mas a minha vida é infeliz, porque eu sei que era tudo que eu não queria, era o homem que está do meu lado. Ela falou: ele é até bom comigo. Ela disse: eu nunca fiquei colocando isso, mas ele sabe muito bem de tudo. E ele até foi gentil comigo, né? Porque naquele tempo, e pessoas às vezes da roça, podiam ter sido pior ainda. Mas ela falou: mas eu só estou viva por causa dos meus filhos, porque se não fossem eles, eu não queria nem a minha vida. E aí ela falou para mim: reza por mim e vê o que Deus tem para fazer. E eu fiquei com uma dó tão grande, que eu não sabia nem o que pedir. Ia pedir o quê? Já uma senhora, já de idade, não era jovem, não tinha mais idade para ir atrás dos seus sonhos, para mais nada. E aí então eu rezei com ela e falei: só tem uma coisa, Deus tem que fazer um milagre. Deus tem que colocar amor por esse homem que você está vivendo com ele, porque você já está com ele, ele tem 3 filhos com você, a senhora já é uma pessoa de idade, teus filhos já estão até grandes. O que vai fazer da tua vida? Vamos pedir um milagre. E rezei pedindo um milagre para ela. E ela rezou pedindo um milagre. Um ano depois, eu estava em Londrina pregando um encontro, veio um homem falar comigo e disse assim: olha, eu vim te falar com você, viajei lá não sei de que cidade lá para falar com você. Ele falou: 1 ano atrás você rezou pela minha esposa. Uma esposa que eu amei muito, e que eu amo muito, e que nunca me amou. Mas eu mesmo assim, o que eu pude fazer para ela não sofrer, eu fiz. E temos 3 filhos lindos.
E depois daquele encontro, ela voltou para casa. E ela voltou uma outra mulher. Nem ela sabe o que aconteceu com ela. Mas é como se ela tivesse conseguido jogar aquele passado fora, que fazia ela sofrer para sempre. E eu viajei aqui para dizer: Deus fez um milagre na minha casa. Então, essa não é uma solução para todos os casos. Não é a solução para todos os casos. Deus tem uma solução para cada pessoa. Foi para aquele caso. Mas eu quero dizer para você que Deus tem poder para fazer qualquer milagre, aquilo que for melhor para a sua vida. Não significa que aquele que está aqui sofrendo, que não ama a pessoa, seja a vontade de Deus que fique com ela. Eu não sei nada disso. Aliás, eu não sei é nada. Eu só sei que o meu Deus é poderoso para arrumar a vida de qualquer pessoa de forma milagrosa. Que Deus arranja soluções que podem não ser as soluções dos homens, podem não ser aceitas pelos homens, mas o meu Deus é um Deus que salva, que liberta e que faz milagre. Então você fique de pé e fale: Senhor, faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na minha vida. Seja qual for o milagre que Ele precisa fazer na sua vida, esse é o milagre que Ele quer fazer. Ele não quer que você fique debaixo só da infelicidade. Seja o que for preciso fazer, Deus tem poder para fazer. Creia nisso, tome posse e peça. Tome posse e peça. E antes de eu entrar no tema, quero compartilhar mais um testemunho. Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes falam mal de mim, que também não são poucas, não é? Porque basta você ser público para ter gente falando bem e falando mal, né? E público não é só por causa de ser política. Você é público também porque eu estou há muitos anos pregando na frente de multidões. E eu sempre digo para as pessoas, eu falo, quem critica os milagres, ou critica a experiência com Deus, eu peço para elas que um dia experimentem o que eu experimentei. Eu quero que um dia elas encontrem as pessoas que foram e receberam de Jesus milagres extraordinários. E eu fui para a Vitória do Espírito Santo, fui várias vezes, preguei lá várias vezes, vários encontros. E um que eu fui pregar para as famílias, inclusive, foi o dia da mudança de vida do Dalvimar Galo, que foi do Anjos de Resgate. Até hoje ele manda para mim as mensagens, as músicas que ele quer fazer, porque ele fala: aquilo me arrancou do mundo, eu e minha esposa, para entregar minha vida só para Jesus. E num desses encontros, eu estava na casa de um casal, e ele me contou o seguinte testemunho. Ele falou: olha, Sidney, eu sou aposentado da rede ferroviária, lá tem muitos ferroviários por causa do transporte de minério para o porto, e você tinha vindo aqui pregar um encontro, e no momento de adoração, minha esposa estava lá e minha filha também, e eu não ia, porque eu fui 18 anos viciado em cocaína. Eu deixava a cocaína dentro da minha geladeira, com meus filhos, minha esposa, vendo o estado que eu ficava. Ele falou: eu não saía para fora, mas eu era um usuário que usava dentro de casa. Minha família vendo a hora que eu ia morrer, e o meu trabalho cada vez se tornando mais perigoso para mim, que ele era, acho que, manobrista da rede ferroviária. E naquele dia ele falou: eu fui buscar minha mulher no final do encontro, que ela tinha pedido, como eu sempre fiz, fiquei longe, porque eu não gosto desse pessoal, muito menos carismático. De vez em quando eu vou à missa, então eu fiquei longe. Não gosto, acho que é muito esquisito.
E aí ela demorou um pouco, ele entrou. Eram tendas, né, módulos, e eu estava cuidando de um módulo. Não tinha muita gente, tinha lá umas 150 pessoas. E ele entrou, e era uma fila, onde eu tinha convidado as pessoas a virem, colocarem a mão no altar e entregarem a vida para Jesus, eucarístico, enquanto eu conduzia o momento de oração. Como ele entrou e viu a fila, ele se sentiu mal de não ficar na fila, porque ele falou, eu vou ficar esquisito aqui, ele ficou na fila. E quando ele chegou na fila, que ele chegou diante de Jesus, ele fez o que todo mundo fez. Ajoelhavam, punham a mão no corporal, que é aquele pano que recebe o ostensório, para não correr o risco de cair alguma partícula sagrada, e punham a mão, entregavam a vida e saíam. E aí a hora que ele ajoelhou e pôs a mão, ele disse, a minha mão grudou e eu não conseguia tirar mais a mão. E a outra fila andava e a minha fila não andava. E eu comecei a ficar desesperado e falei, eu vou morrer, porque Deus segurou minha mão aqui, Deus sabe tudo que eu faço, Deus sabe meu vício, Deus sabe minha situação, e eu vou morrer. E ele começou a ficar desesperado, e ele tentava tirar a mão, mas ninguém percebia, a gente só via ele com a mão em cima, e ele grudado, né? O anjo do Senhor tinha grudado a mão dele ali, e ele não conseguia tirar, até que ele conseguiu tirar a mão. E aí ele, desesperado, foi embora dali, apavorado. E aquele foi o dia da graça para ele, ele nunca mais voltou a ser o mesmo homem, abandonou as drogas, a família dele se tornou evangelizadores, ele se aposentou na rede ferroviária, se aposentam mais cedo. E hoje ele, a mulher e a filha visitam todos os lugares para dar testemunho do poder de Deus que libertou aquele homem e restaurou aquela família. Mais de 20 anos usando uma droga como essa, e Deus teve poder de mudar a vida dele. Então, essa campanha não é uma campanha boba, não. É uma campanha para salvar os nossos filhos e filhas e nos salvar. Para a gente não duvidar de que Ele tem poder para fazer milagres. Milagres. E eu desafio a quem quiser, pode ir lá, eu dou endereço, vai falar com o homem lá, vai ouvir dele, vai ouvir a versão de cada uma das pessoas, porque o nosso Deus não é uma teoria que está aqui na Bíblia. Não. Ele é um ressuscitado. A Bíblia conta e nos fala de alguém vivo. Não é só boas mensagens, boas ideias, bons conselhos. É mais. É alguém que quer participar, que quer entrar na tua casa, que quer ajudar você a resolver os problemas, que quer caminhar com você, que põe a mão do teu lado, que vai tirando as pedras, que às vezes permite que você sofra, porque faz parte daquilo que você precisa aprender, que às vezes permite que o mal consiga te atingir, mas em seguida ele te faz alcançar um bem maior, que às vezes ele permite, porque ele não intervém em tudo, que os teus filhos sofram ou escolham caminhos difíceis, mas que ele vai ser fiel a você e vai fazer um milagre. Fale para o irmão do lado, nosso Deus vai fazer o milagre. Eu queria citar algumas passagens hoje, objetivas, não só do poder de Deus. Eu quis primeiro citar, dar esses dois testemunhos e fazer essa motivação para você confiar. Mas eu queria também instruir você, instruir cada um de nós na nossa missão de pai, de mãe, de quem tem responsabilidade, aqueles que ainda não são, mas serão, que possam já crescer e aprender. Eu louvo muito a Deus que quando eu casei, só tinha jovens na caminhada,
Então, muitas vezes eu tinha que pregar encontros para os casais, eu recém-casado com a minha esposa, mas foi muito importante, porque nós aprendemos, tivemos que ouvir o Senhor, isso nos ajudou depois, quando nós tínhamos que enfrentar essas coisas na nossa vida. Queria pegar só rapidamente Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 20, diz assim: Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada o Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Palavra do Senhor. Como eu não estou falando para os filhos aqui, estou falando para os pais, eu quero dizer para vocês, não adianta usar toda a força para endireitar as coisas em casa. Porque senão você vai acabar desanimando teus filhos, desanimando. Eu fico olhando como é difícil para nós pais ouvir o filho até o final. A gente já sabe onde vai chegar. Então a gente já mete o conselho no meio. Ou já mete a bronca, ou já mete o que for. Mesmo os filhos adultos, há uma grande dificuldade para a gente fazer o que a Bíblia manda. Seja lento para ouvir, tardo para falar. Ouve tudo. Mesmo que você saiba tudo aonde vai chegar, mesmo que aquela história não acrescente nada, mesmo que você não goste da história, aguenta. E depois, corrige, porque a palavra de Deus diz que é preciso corrigir, mas não vai até irritar, porque senão desanimam, e aí nada mais do que você fala vale. Fala para a pessoa de trás, não vai até a pessoa desanimar. Não vai. Não adianta irritar esse ponto. Como gostaríamos de que nossos filhos, filhas, e inclusive quem vive com a gente, esposo e esposa, nos ouvissem e fizessem o certo. Então calma. Corrige, mas não irrita. Pergunta para o teu irmão do lado, é fácil? É fácil? Só se for para vocês. Só se for fácil para vocês. É difícil. Mas o Senhor nos está ensinando, porque a gente tem mania de achar que a palavra serve para ensinar sempre os filhos, mas ela tem que ensinar nós, pais. E nós temos que aprender. E temos que pedir o Espírito Santo para que Ele nos capacite, porque é difícil. É ou não é? Eu estava rezando e me lembrei que na Bíblia, onde você mais vê conselhos, que são conselhos populares, são ditos populares, mas são ditos que a gente tem que saber pescar para poder fazer aquilo que é tão difícil, que é educar. Porque se essa foi a missão que o Senhor nos deu, de educar os nossos filhos e entregá-los para o mundo, porque a escolha da fé vai pertencer a eles. As escolhas no futuro eles vão fazer sozinhos. Podem ou não pedir teu conselho. Então, você só tem como ir até um pedaço. Não adianta imaginar que vai mais. Então, o livro de Provérbios é um livro muito bom para a gente ouvir algumas coisas. Eu queria partilhar com vocês algumas. Quem quiser aí, que é bem salteado, mas pode acompanhar. Provérbios 16, versículo 20. Diz assim: quem ouve a palavra com atenção
encontra a felicidade. Ditoso quem confia no Senhor. Se você confia em Deus, aprende a ouvir aquilo que não está dito. Seu filho, sua filha já mentiu alguma vez para vocês? Inverto a pergunta. Você já mentiu alguma vez para os teus pais? Ué, será que o mundo mudou tanto assim? Não é? Então, como a mentira é uma coisa muito séria, que a gente tem que corrigir na gente, nós temos que saber que vão mentir muitas vezes. Até por medo, até por respeito, até porque não querem, já sabem o que nós pensamos de algumas coisas. Então eu vou ter que aprender a dar espaço para isso, a ouvir o que dizem e ouvir o que não está dito. Faz o sinal da cruz na orelha do seu irmão. De forma espiritual significa assim, ouvir aquilo que não está dito. Continuando nesta mesma linha, Provérbios 18, 13. Provérbios 18, 13. Presta atenção, dorme não. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. Você já respondeu antes de ouvir? Eu já, gente. Sou tão impaciente. Às vezes, chega de noite, a hora que todo mundo vai dormir, eu vou lá, na sacada lá da minha casa, pego a Bíblia e falo, Senhor Jesus, me ajuda. Porque na maioria das vezes, eu respondo antes de terminar de ouvir. Agora faça conta de quantas encrencas e brigas já aconteceram por causa disso. Você já sabe. Você já está irritado, irritada, porque você já sabe para onde vai. Você já conhece aquela história e com isso você corta uma etapa. Que é a etapa de deixar a pessoa pôr para fora. De deixar a pessoa se expressar. E de que muitas vezes a gente vai se surpreender. No Provérbios 19, 11 diz assim: um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Dê um empurrão na pessoa assim meio forte e fala, e aí? Em casa, como é que você responde a uma ofensa de um filho ou de uma filha? Quer enforcar, né? Fizeram gesto aqui, Quer enforcar. Passar por cima de uma ofensa, para a gente que é pai e mãe, é muito difícil. É muito difícil. Porque afinal eles são filhos. Eles tinham que nos obedecer. E a palavra de Deus diz que eles têm que nos obedecer. Pois é, mas a palavra de Deus diz isso, mas eu não tenho como obrigar o outro. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar todas as pessoas e não amamos. A palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. A palavra de Deus diz um monte de coisa importante. Vocês não fazem e me ofendem? A palavra me diz aqui que eu tenho que ser sábio para não ser tomado de cólera. Então como é que eu faço para eu não explodir? Aquela história de que eu digo assim, eu sou pavio curto. É verdade, umas pessoas explodem mais do que outras. Mas outras não explodem e ferem de outras maneiras. Outras guardam mágoa por anos. Outras ficam lembrando as quedas das pessoas que estavam do seu lado. Todas as vezes que têm alguma dificuldade, lembram daquilo. Então há muitas maneiras de deixar essa cólera explodir. O sábio passa por cima da ofensa. Passa por cima da ofensa. Empurra o irmão do lado de novo, e aí ele vira e fala, está perdoado. Se fosse fácil assim, né?
Mas tem que começar. Tem que começar. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Quem tem criança pequena, começa a saber que você tem que ensinar o bom caminho. Quem já não tem, começa a rezar para que o Senhor cure e liberte o que você não ensinou. Mas quem tem criança pequena, ensinar o bom caminho, não é só ensinar a Bíblia para eles, não. É ensinar valores. Valores para ficar no coração deles. Criança a gente ensina ensinando valor. Ensinando valor. Se você mente, amanhã você não quer que minta. Eu gosto de citar aquele exemplo da pessoa que fala assim: manda dizer que o pai não está. Está ensinando bem, não é? Vai lá mentir para mim porque eu não quero atender essa pessoa. Eu sei que talvez para quem recebe o recado, vai ficar mais duro dizer assim: olha, meu pai não pode te atender agora, ele não quer te atender. Mas mandar o menino mentir, a menina mentir, eu estou ensinando. Mentir é um jeito que você tem que aprender para escapar dos apertos. E um dia você vai estar apertando a tua filha ou o teu filho e ele vai mentir para escapar. Ele vai mentir para escapar. Provérbios 29:17 diz assim: corrige teu filho e ele te dará repouso e será as delícias de tua vida. Tem gente que lê esse texto e imagina uma cinta de couro larga desse tamanho assim, sabe? Quem já tomou cintada aqui? Olha, pouca gente, hein? Glória a Deus, porque ó, eu tomei umas boas, viu? Tomei por muitas razões, mas tem uma que eu não esqueço. Eu costumava pegar a tesoura, ficar cortando coisa, fazer coisa desse jeito, estragar as coisas, ficava lá tentando desmontar as coisas, depois não conseguia montar. E um dia, tinha uma toalha de renda em casa, e chegaram, quem que cortou a toalha de renda? Eu falei, eu não fui. E não tinha sido mesmo. Mas ninguém acreditou em mim, que eu fazia sempre. Aquele dia eu apanhei ainda, porque acharam que eu estava mentindo. Nunca esqueci aquela surra, porque ela foi injusta. Porque ela foi injusta. Então corrigir não significa sair batendo, até porque hoje em dia mudou muito, graças a Deus. Nem dando um monte de castigo. Significa dizer o que está certo e o que está errado com clareza e exatidão, sem enrolação. Isso está errado. Procurando ser justo. Eu queria terminar falando que uma das coisas que faz muito mal na educação de crianças e adolescentes é quando a gente fala os defeitos do esposo ou da esposa para os filhos. E isso acontece muito hoje em dia. As pessoas procuram arranjar adeptos para a batalha. Então, falam os defeitos do marido, falam os defeitos da esposa. Às vezes o esposo que foi embora, que abandonou. Você acha que a criança já não vê que o pai foi embora? Você precisa ainda ressaltar os defeitos. A gente faz isso porque a gente tem medo de não ser amado. E porque muitas vezes os jovens, as crianças e os jovens acabam sendo mais grosseiros com aquele que mais fez por eles.
E aí então a gente quer compensar e fala do outro e vai destruindo. Então que hoje, nessa nossa campanha, que é uma campanha de oração por libertação dos filhos e filhas, e também de nós enquanto filhos e filhas, mas também é uma campanha para a gente aprender a ser pais melhores, mães melhores, mesmo quando teus filhos já são bem adultos. É claro que quando eles são bem adultos é mais difícil. Agora, tem uma coisa muito dura, é quando a gente não quer dar bons conselhos e rezar. A gente quer que o filho ou a filha seja aquilo que nós queremos que ele seja. Não queremos as escolhas que eles fazem, porque a gente sabe, vai fazer essa escolha, vai se machucar. Então eu quero impedir de se machucar, eu vou lá e ultrapasso a linha da minha missão. É que é muito duro a gente parar aonde a gente tem que parar. É ou não é verdade? É muito duro. A gente ama, e que nem uma galinha quer botar os pintinhos debaixo da asa, só que os pintinhos cresceram. E a tua asa já não protege mais eles da chuva. E as penas deles já os protege sozinho. Mas a gente não consegue. Por isso que estas campanhas têm que nos ajudar a fazer uma grande entrega para Deus. Um grande clamor pela cura e libertação deles, mas também uma grande entrega de confiança de que nós estamos diante de Deus intercedendo por eles e Deus os ama mais do que eu amo. Mais do que eu amo é quanto Deus os ama. Estende a sua mão lá para a sua casa, onde estão teus filhos e filhas, onde eles moram, aonde é que eles estiverem. E você vai repetir comigo. Em nome de Jesus. Na autoridade de pai e de mãe, eu abençoo meus filhos e filhas e todos aqueles que Deus colocou sob a minha responsabilidade, maternal ou paternal, que sejam abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.